1987, bem no coração do Brasil, aconteceu um dos acidentes radiológicos mais graves da história. E o mais chocante é que não foi numa usina nuclear, mas num simples ferro velho. Vamos entender agora como um objeto esquecido acabou virando uma fonte de contaminação em massa. Pois é, essa é a pergunta que está no centro da tragédia de Goiânia. Uma história que começa com uma simples curiosidade e termina numa emergência de saúde pública de escala nacional. Então, para a gente entender essa história, a gente precisa voltar para o começo de tudo. E tudo começa num lugar bem inesperado, um prédio abandonado. É aqui que uma descoberta aparentemente sem importância nenhuma deu início a uma tragédia que mudaria a vida de centenas de pessoas para sempre. O cenário é esse: Goiânia, 1987. Tinha lá uma clínica de radioterapia desativada, sabe? Largada, esquecida. Aí dois homens, catadores de sucata, entram lá procurando alguma coisa de valor. E eles acham um aparelho super pesado com uma aparência estranha. Para eles, aquilo parecia valioso por causa do chumbo. Mal sabiam o que estavam carregando. Essa decisão foi o estopim de tudo. Agora, olha só, aqui está o ponto crucial para a gente entender o tamanho do perigo. A máquina que eles acharam não era um aparelho de raio-x comum. Pensa no raio-x como uma lâmpada. Você desliga da tomada, a luz apaga, o perigo acaba. Simples. Mas uma máquina de radioterapia daquela época, é outra história. Ela tinha um elemento radioativo lá dentro que está sempre ligado. Não existe um botão de desligar. E era isso que estava ali. E o elemento em questão era o Césio-137. Pensa nele como uma pilha que nunca acaba, que está o tempo todo liberando energia para tentar se acalmar. Dentro de toda aquela proteção, tinha só um pouquinho, 19 gramas de um sal de césio. Mas era uma quantidade incrivelmente potente e perigosíssima. Bom, de volta ao ferro velho. É aqui que a curiosidade bate de frente com um perigo que ninguém fazia ideia que existia. A ignorância e o fascínio se misturaram. E o veneno foi solto da sua prisão de chumbo. E o que ele revelou foi um brilho azul. Um brilho hipnotizante. O dono do ferro velho, o Devair Ferreira, conseguiu finalmente quebrar a pesada proteção de chumbo. E lá dentro não tinha metal valioso. Tinha algo que parecia mágico. Um pó que brilhava no escuro com uma luz azul muito forte, sem precisar de pilha, sem estar ligado na tomada. E a ciência por trás desse brilho é fascinante. Chama-se efeito Cherenkov. Ele acontece quando partículas radioativas se movem através de um meio, como o próprio pó, mais rápido do que a velocidade da luz naquele meio. O resultado é essa luz azul linda, etérea, um sinal visual de radiação extrema. Aquele pó estava emitindo dois tipos de ataque. A radiação beta, que causa queimaduras terríveis na pele pelo contato direto, e a mais sinistra de todas, a radiação gama, que é invisível, atravessa o corpo inteiro e vai destruindo as células por dentro, danificando o DNA. Encantado com aquilo, o dono do ferro velho levou o pó para casa. Mostrou para a esposa, família, amigos, e as pessoas ficaram fascinadas. Elas tocavam, passavam na pele, como se fosse maquiagem de festa. A filha do Devair, a Leide das Neves, de apenas 6 anos, brincou com o pó, comeu com as mãos sujas dele. É fácil julgar hoje em dia, né? Mas a gente precisa lembrar do contexto. Em 1987, não tinha Google. A informação não estava na palma da mão. Para eles, era só um pó brilhante, misterioso. A reação é quase natural, como a que a gente tem com glitter no carnaval. A tragédia nasceu desse fascínio e da completa falta de informação. Em poucos dias, a magia se transformou num pesadelo, à medida que aquele veneno invisível começou a devastar os corpos de quem o tocou. Logo, as pessoas que tiveram contato com o pó começaram a adoecer. Os sintomas eram vômitos, diarreia, tontura e, aos poucos, queimaduras muito estranhas começaram a aparecer na pele delas. No início, claro, ninguém conectou uma coisa a outra. O que torna o césio tão traiçoeiro é o jeito que ele engana o nosso corpo. Nossas células o confundem com potássio, um nutriente essencial. Então, em vez de rejeitá-lo, o corpo o absorve. Uma vez lá dentro, o césio se instala nos tecidos e começa a irradiar, destruindo tudo de dentro para fora. Quando a esposa do dono do ferro velho, Gabriela Maria Ferreira, finalmente suspeitou do pó e o levou à vigilância sanitária, a verdadeira escala do desastre foi revelada. E isso deu início a uma resposta de emergência sem precedentes. As autoridades agiram rápido, montaram uma triagem em massa no estádio olímpico da cidade. Imagina a cena, mais de 100 mil pessoas, quase 10% da população de Goiânia na época, em filas gigantescas para serem verificadas com contadores Geiger. E os resultados dessa triagem?
249 pessoas foram identificadas com níveis perigosos de radiação, seja nos seus corpos ou nas suas roupas. O pó mágico tinha se espalhado pela cidade. A limpeza foi uma verdadeira operação de guerra. As vítimas foram isoladas e tratadas com um pigmento chamado azul da Prússia, que ajuda o corpo a expelir o césio. Casas inteiras foram demolidas, o solo foi raspado e tudo que estava contaminado foi lacrado em tambores de lixo radioativo. No final, a operação de limpeza coletou 6.000 toneladas de resíduos radioativos. Pensa só, 6.000 toneladas. Eram os entulhos das casas demolidas, terra, móveis. Tudo teve que ser tratado como lixo perigoso e armazenado com segurança máxima. O brilho azul se apagou, mas as consequências do acidente de Goiânia perduram até hoje. É um lembrete sombrio de um perigo que foi, simplesmente, esquecido. 4 pessoas morreram em questão de semanas, incluindo a pequena Lady das Neves. Associações de vítimas ligam mais de 100 outras mortes à exposição ao longo dos anos. Até hoje, mais de 1.000 pessoas continuam sob monitoramento médico. E o lixo? Está agora num parque em Abadia de Goiânia, selado sob uma colina de concreto e grama. Tirando acidentes em usinas nucleares, este foi o pior incidente radiológico do mundo. Mas o Brasil, mesmo em 1987, conseguiu conter o desastre. As lições aprendidas em Goiânia sobre como rastrear a contaminação, tratar as vítimas e se comunicar com o público acabaram se tornando um manual para o resto do mundo. A história de Goiânia é um lembrete muito forte de que os maiores perigos, às vezes, são aqueles que a gente não pode ver, escondidos bem na nossa frente, só esperando para serem redescobertos. Isso faz a gente pensar, o que mais pode estar por aí, esquecido?